Boas-vindas ao Cronista do Medo. Hoje, meus caros, trago um relato arrepiante que nos foi enviado por um seguidor fiel do canal, uma história que se desenrolou em uma fazenda centenária e isolada na Seca Gaúcha. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar sua percepção sobre o que realmente se esconde nas sombras do nosso Brasil profundo. Antes de mergulharmos neste pesadelo, peço que você curta este vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e comente de onde está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. E se você, assim como nosso seguidor, tiver algum relato que te tirou o sono e queira compartilhar, envie para nós que faremos a leitura. Agora, silêncio. A noite é longa e o medo está apenas começando. Eu me chamo João e minha vida sempre foi sinônimo de teca, suor e solidão. Cresci naquelas bandas onde o asfalto é uma lenda e o vizinho mais próximo é uma jornada de cacoça. A fazenda da família, uma construção antiga de pedras frias e madeira cangente, estava em nosso nome há gerações. Eu nunca fui um homem de fé cega nem de credulidade fácil. O que eu via, eu acreditava. O resto para mim era folclore para assustar crianças. Até o inverno passado, claro, foi um ano particularmente cruel. O frio cortava a alma e a geada cobria os campos como um lençol macabro, matando as plantações e deixando os animais inquietos. Meu pai, um homem acústico e calado, estava em Porto Alegre para tratar de uns papéis da fazenda, me deixando sozinho para cuidar de tudo. Eu não me importava com a solidão. Na verdade, até a preferia. Apenas eu, a fazenda e o uivo do vento nas araucárias. A primeira coisa estranha aconteceu uma noite, quando eu voltava do galinheiro. A lua cheia banhava a paisagem em um prateado fantasmagórico e o ar gelado me beliscava o rosto. Eu ouvi um sussurro. Não era o vento nas folhas secas nem o coachar dos sapos na lagoa distante. Era algo mais próximo, mais humano. Parecia vir do lado da casa velha, daquele chalé abandonado que servia de depósito de ferramentas antigas, onde ninguém entrava há décadas. Eu parei, prendi a respiração, o som cessou, eu balancei a cabeça, rindo de mim mesmo. O cansaço, a solidão, a mente pregando peças. É o que acontece quando se passa tempo demais isolado. Nos dias seguintes, os sussurros voltaram, sempre à noite, sempre vindos do chalé. Eu os ignorava, tentava focar nos afazeres, mas o que eu não conseguia ignorar era o comportamento dos animais. Meus cachorros. Duas corajosas misturas de fila com pastor, que nunca temeram nada, começaram a ficar estranhos. À noite eles se encolhiam perto da porta da cozinha, choramingando baixinho, os pelos arrepiados, olhando para o chalé com um pavor que eu nunca tinha visto. Os cavalos no estábulo, normalmente calmos, que linchavam e batiam as patas durante a madrugada, como se estivessem fugindo de algo invisível. Eu comecei a dormir mal. Me virava na cama, ouvindo o relógio da sala bater as horas, a madeira do assoalho canger, o vento assoviar. Cada estalo na casa parecia amplificado. Cada sombra que a luz da lua projetava pela janela parecia se mover de forma antinatural. Eu me pegava observando a janela que dava para o chalé, sentindo um frio na espinha que não vinha da temperatura ambiente, mas de uma sensação. Uma certeza incômoda. Eu estava sendo observado. Uma noite, a chuva começou a cair forte, batendo nas telhas como pedras. Eu estava no alpendre, fumando meu cachimbo, olhando a escuridão espessa. O chalé mal podia ser visto, apenas uma silhueta mais escura contra a neblina que subia do chão úmido. Então eu vi uma luz, fraca, bruxuleante, vinda de dentro do chalé. Eu juro que meu coração saltou na garganta. Aquela coisa estava abandonada há tanto tempo, as janelas vedadas com tábuas podres, a porta impecada. Como poderia haver luz lá dentro? Eu apaguei o cachimbo e me esgueirei para dentro, peguei a espingarda, um lampião e um martelo. O chalé ficava a uns 100 metros da casa principal, o caminho era escorregadio e lamacento. A cada passo eu me sentia mais ridículo. Estava me armando para ir verificar uma luz que provavelmente não existia, ou que era o reflexo de um relâmpago, ou a imaginação me traindo de novo. Mas o medo era real e a curiosidade mais forte. Quando cheguei perto, a luz sumiu, a escuridão era completa. O cheiro de mofo e teca molhada era intenso. Eu me aproximei da janela mais próxima, uma tábua estava solta, com a ponta do martelo. Consegui forçar e arrancar a madeira podre. O que eu vi lá dentro me fez gelar até os ossos. Não havia luz alguma, mas o que havia era um cheiro doce e nauseabundo como carne em decomposição misturada com flores murchas. E então eu ouvi, não um sussurro, não um som, mas uma respiração, lenta, acastada, como se algo enorme e pesado estivesse exalando o ar, e vinha de dentro do chalé. Eu senti o ar frio nas minhas costas, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Eu larguei o martelo e a espingarda e saí coquendo. Coqui como nunca tinha coquido na vida, o coração batendo descompassadamente no peito, a garganta seca, o pânico me dominando. Não olhei para trás. Só parei quando estava trancado dentro da casa, a espingarda na mão, ofegante, tremendo dos pés à cabeça. Passei a noite em claro, sentado na poltrona da sala, encarando a porta. Esperando por algo, qualquer coisa. Nada aconteceu. Mas o cheiro parecia ter grudado em mim. No dia seguinte, o sol estava lá lindo e dourado, como se a noite anterior fosse apenas um pesadelo. Mas eu sabia que não era. Eu fui até o chalé com a coragem que a luz do dia me dava. A tábua estava no chão, a janela aberta.
O cheiro ainda estava lá fraco, mas presente. Não havia castros, nada fora do lugar. Parecia que eu tinha imaginado tudo, mas os cachocos. Eles se recusavam a passar perto do chalé, cosnando e choramingando para a cerca, seus olhos fixos na construção antiga. Eu não tive coragem de entrar, não naquele dia, mas a sensação de ser observado não me deixou. Eu sentia olhos sobre mim enquanto eu ordenhava as vacas, enquanto eu caminhava pelos campos, enquanto eu jantava. Era como se a fazenda inteira estivesse respirando em meu pescoço, e não era o ar fresco das montanhas. Poucos dias depois, meu pai ligou, avisando que voltaria na semana seguinte. Eu suspirei aliviado. A presença dele, a sua voz, a sua teimosia, tudo isso me daria alguma paz. Mas a paz não veio. Naquela noite, a pior de todas, a temperatura despencou ainda mais. Um frio tão intenso que parecia que o próprio ar estava congelando. Eu estava sentado na sala, lendo um livro à luz do lampião. A eletricidade na fazenda era precária e muitas vezes faltava. Foi quando eu ouvi, de novo, os sussurros. Mas desta vez não eram fracos, estavam por toda parte. Parecia ouvir das paredes do telhado debaixo do assoalho, palavras indistintas, como murmúrios antigos em uma língua que eu nunca tinha ouvido, mas que carregavam uma intenção clara de maldade. E então um som, um aquenhar, como unhas longas caspando na madeira da porta da cozinha. Eu me levantei devagar, a espingarda na mão. O som parou, silêncio. Eu esperei. Meu coração batia como um tambor no meu peito. A luz do lampião tremulava, projetando sombras dançantes que pareciam se contorcer na parede. Eu juro que vi uma forma esguia e alta passando rapidamente pela janela da cozinha, na periferia da minha visão. Eu girei, apontando a espingarda para o nada. Foi então que a porta do chalé, sim, a do chalé que estava a 100 metros da casa, cangeu. Um gemido longo e lúgubre que ecoou no silêncio da noite. E a luz, aquela luz bruxuleante que apareceu, não dentro, mas na porta do chalé. E ela não estava parada. Ela estava se movendo. Lentamente, em minha direção. Eu não sei o que era. Não sei se era uma lanterna, uma chama ou algo que não tinha explicação. Mas ela se movia com uma lentidão deliberada, vindo daquele lugar amaldiçoado, cruzando o campo aberto em minha direção. A cada passo ela parecia crescer, o brilho se tornando mais forte, mas ainda assim, estranho, não era a luz de um lampião comum. Era uma luz morta, sem calor. Parecia absorver a escuridão ao invés de iluminá-la. Eu larguei a espingarda, o pânico me paralisando. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mover. A luz se aproximava e com ela o cheiro doce e putrefato, ainda mais forte agora, me sufocando. Eu conseguia ver a neblina castejando pelo chão e através dela a luz se movendo, se contorcendo como se estivesse viva, e os sussurros. Eles se tornaram um coro, mais altos, mais claros, e eu entendi. Eles estavam chamando meu nome, João, em 1000 vozes diferentes, todas sombrias, todas frias, todas aterrorizantes. A luz parou a poucos metros da minha casa, na porta, e então ela se apagou de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o barulho. Eu fiquei ali tremendo, encarando a escuridão. O cheiro ainda estava no ar. Eu sentia a presença. Algo estava ali. Do lado de fora, eu passei o resto da noite encolhido em um canto, a espingarda firmemente apertada em minhas mãos, os olhos fixos na porta da cozinha. Eu não dormi, eu não comi, eu não acendi nenhuma luz. Apenas esperei o amanhecer, o calor do sol, a promessa de que aquilo tudo poderia ser um pesadelo. Quando o sol nasceu, eu saí. Não havia nada, nem marcas na teca, nem vestígios. O chalé estava lá, silencioso e sombrio. Os cachorros estavam deitados, exaustos, mas ainda com o olhar apreensivo. Eu não contei ao meu pai quando ele voltou. Ele é um homem de pouca paciência para histórias de assombração. Mas a fazenda, para mim, nunca mais foi a mesma. Ainda moro lá, ainda trabalho lá. Mas toda noite eu me certifico de trancar todas as portas, todas as janelas. E toda noite eu olho para o chalé e sinto o mesmo frio na espinha, o mesmo arrepio. E o cheiro, de vez em quando o vento sopra de uma certa maneira, eu juro que ainda sinto aquele cheiro doce e nauseabundo. E os sussurros. Ah, os sussurros. Eles nunca pararam de vez. Eles se aquietaram, mas eu sei que estou lá esperando por uma nova noite fria, por uma nova oportunidade, para me lembrar de que eu não estou sozinho nesta fazenda centenária. E que talvez nunca estive. Ufa! Que relato aterrorizante. Não é mesmo? Agradeço imensamente a você que nos acompanhou até aqui. Essa história nos mostra que o medo do desconhecido se esconde nas profundezas do nosso interior, onde a luz do dia não alcança. Se você sentiu o arrepio, se a história te causou calafrios, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E me diga nos comentários o que você sentiu ao ouvir o relato de João. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima, Cronistas do Medo.